Bom dia com muita alegria. Receba com carinho mais uma mensagem do Momento Maná do Céu com Raniele Oliveira. Nosso tema de hoje é: ainda podemos ouvir a voz de Deus. Êxodo 3, versículos 13 a 15. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e eu lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou até vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me até vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus continua falando ainda com o seu povo. Nesse contexto, Moisés havia recebido uma ordem do Deus Todo-Poderoso para libertar o povo que estava cativo lá no Egito. Muitas pessoas têm a falsa ideia de que Deus já não fala mais. Ele continua falando. Sabe qual é o maior problema? Nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas que não estamos ouvindo as palavras que Ele está liberando a nosso respeito. A oração é uma maneira de você falar com Deus. E a leitura da palavra é o meio pelo qual Ele fala com você. Você tem tirado um tempo para meditar na palavra de Deus? Para orar e falar com o Senhor? Ou você tem apenas levado a sua vida de qualquer jeito e ainda assim diz que Deus não está falando com você? É impossível ter um relacionamento se a outra pessoa não ceder, não quiser se envolver. Deus deseja se relacionar com você todos os dias. Ele continua falando, como Ele falou no passado. Ele quer te dar direções novas, mas para isso é necessário você parar, tirar um tempo de qualidade e dizer, Senhor, fala comigo, eu estou aqui para te ouvir. E eu tenho convicção que tudo que você precisa, Ele vai te responder. Em um dado momento, eu estava sentada na minha mesa, com um fone de ouvido, escutando canções e lendo um material para um concurso que eu estava estudando. E eu havia escolhido o repertório do final de semana, porque eu iria ministrar o louvor. Mas o meu coração estava faltando algo. E o Senhor ministrou no meu coração. Existe uma canção que eu desejo ouvir esse final de semana. E aquilo ali me impactou muito. E eu parei tudo, pausei o vídeo que eu estava escutando no YouTube. E naquele contexto ficou apenas eu, o fone de ouvido mudo. E eu comecei a orar em espírito e eu disse, Senhor, qual é a canção que o Senhor deseja ouvir nesse domingo? E comecei a orar e comecei a chorar diante da presença do Senhor, só eu e Ele naquele momento. E de repente, eu comecei a ouvir um som que eu nunca tinha escutado. E aquilo ali nunca mais saiu da minha mente. Jamais vai sair porque foi uma experiência real que eu tive com o Senhor. A música do YouTube estava pausada, não tinha nenhum ruído. E eu comecei a ouvir no fone de ouvido a seguinte canção.
Santo, santo, tu és santo, 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 tu és santo. Eu comecei a ouvir aquela canção e quanto mais eu apertava o fone no ouvido, mais eu conseguia ouvir. Escutava vários instrumentos que eu não sei discernir quais eram. Eram instrumentos de sopro, de cordas, muitas vozes, centenas de vozes, um coral muito lindo. E por alguns minutos eu pude contemplar aquela canção do céu no meu ouvido. Era a canção que ele estava ouvindo naquele momento. Porque a palavra do Senhor diz que 24 horas os anjos ficam entoando: Santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. E foi isso que eu ouvi. Santo, Santo, tu és santo. Foi uma experiência sobrenatural que Deus me permitiu ouvir. E naquele momento, eu fui lá no YouTube e falei: Senhor, eu não sei que música é essa. E eu coloquei: Santo, Santo, tu és santo. E apareceu uma canção de Reuel e Dani. E eu comecei a ouvir aquela canção. E nós ministramos essa canção no domingo no culto. E foi um mover sobrenatural do Senhor. Era a canção que ele gostaria de ouvir naquele dia. Intercessoras que têm visão aberta disseram que viram, no momento dessa canção, o chão da igreja rachando ao meio. Pessoas ouviram um estrondo no céu, um estralo no céu. O Senhor estava se movendo. Não porque era uma canção, mas porque o Senhor falou com alguém. E alguém seguiu o comando que ele estava dizendo. Sabe como nós precisamos ouvir mais o Senhor? Qual foi a última vez que você teve uma experiência real com o Senhor? Uma experiência de ouvir Ele falar com você? Dele te dar uma direção, você cumprir e você ver o resultado daquilo? Às vezes é alguém que Ele falou: vai naquela pessoa e fala isso. Você foi e a vida daquela pessoa foi transformada. Ou às vezes foi uma experiência sua com o Senhor no secreto. O Senhor te diz hoje que está com saudade de falar com você. Ele está com saudade que você ouça a canção do céu, o que Ele tem para liberar sobre a sua vida. Sabe, precisamos parar de focar em coisas tão banais. Precisamos voltar os nossos olhos e o nosso coração para Deus. Ele fala o tempo todo, a todo instante Ele fala. Aquela canção, ela marcou a minha vida. Eu jamais esqueço. E é uma canção que eu não tinha escutado ainda, mas quando eu coloquei no YouTube eu entendi que era aquilo que Ele gostaria de ouvir naquele domingo. E foi um mover sobrenatural nas pessoas que estavam naquele ambiente. Sabe, Deus não vai falar com você para você pegar o que Ele disse e guardar na gaveta. Ele vai falar com você para que você possa ser um instrumento para edificar outras pessoas. O Senhor tem falado com você? Existe uma grande diferença entre falarmos sobre Deus e um Deus que fala conosco. Você deseja ter essas experiências? Eu te convido, nesse momento, a falar: Deus, me perdoa pelas diversas vezes que eu negligenciei a sua presença, pelas inúmeras vezes que eu negociei a sua presença com coisas tão fúteis e banais. Eu desejo ter experiências profundas com o Senhor. Se você disser isso com todo o seu coração, você viverá moveres sobrenaturais nesse tempo. E é isso que eu quero orar por você nesse momento. Gostaria que você fechasse os seus olhos e com toda fé e confiança que essas palavras se tornem uma verdade na sua vida e você as pratique
para que possa experimentar quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Espírito Santo, eu coloco esse homem e essa mulher na sua presença. Deus, eu declaro sobre eles, Pai, que eles sentirão fome e sede pela sua presença. Jesus, que eles possam, Pai amado, ansiar desesperadamente por experiências e revelações vindas do trono da graça. Eu declaro sobre eles, Pai, que eles possam, Pai, estar com seu coração aliançados, alicerçados, para experimentar todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem reservado para eles. Repita assim: Senhor Jesus, eu desejo ter experiências com o Senhor. Me perdoa pelas diversas vezes que eu negligenciei a sua presença. A partir de hoje, me dê experiências novas. Eu quero ouvir a sua voz e seguir todas as suas direções. Essa será uma realidade na sua vida. A partir de hoje você vai ouvir, você vai ter experiências com o Senhor e você vai testificar do que Ele fez a partir de hoje. Receba onde você estiver essa palavra em seu coração. Você viverá e experimentará de moveres sobrenaturais com o Senhor. Que Deus te abençoe e que Ele faça resplandecer sobre a sua vida sua gloriosa luz. Fique na paz, em nome de Jesus.